graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Boa noite a todos. Estamos felizes mais uma vez em programar desta forma, justamente implicado pela lei que nos exige o nosso bom comportamento. E agora, nesta noite, vamos falar aí na igreja de Sertãozinho, estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre ser cristão. Vamos ler as Escrituras, ali em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 a 8. Está escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em nós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa, Senhor, a Tua palavra e abençoa cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra e esta mensagem trazida pelo nosso profeta William Marion Branham. O Elias, que haveria de vir, está aqui para nos ensinar como ser cristãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor cure, liberte, salve, dê conforto e consolo para cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, ser cristão, como nós lemos a leitura, é ser participante da natureza divina. No parágrafo 76 desta mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta diz: qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre este fundamento. Agora, na construção de uma casa, se necessita certas classes de material. O profeta falando do irmão lá, o irmão Udi, e alguns dos carpinteiros aqui, nós poderíamos dizer como construir uma casa. Como aqui nós temos também na nossa igreja vários construtores que sabem como construir uma casa. Porém, eu vou lhes dizer como construir sua casa espiritual, onde pode morar Deus. Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita seu ser. Estatura de um varão perfeito, parágrafo 77, ele nos diz: nos dias antigos, quando purificavam o ouro,
Antes de ter os fundidores para queimar as impurezas, eles golpeavam o ouro para tirar o ferro, a cinza, o cobre e etc. O golpeavam por um lado e logo pelo outro. Os índios da América ainda fazem assim. Sabe você como sabiam eles quando tinham o produto perfeito? Sem ferro, sem ferrugem, sem escórias? Quando o que estava golpeando podia ver-se a si mesmo no ouro, como um espelho. Quando o ouro era suficientemente limpo, até que refletia ao que estava golpeando. Assim é como Deus faz. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e o golpeia com o Espírito Santo, vez após vezes, até que possa ver a sua semelhança nessa personagem. Isto é o que nós devemos fazer. Refletir ao Filho de Deus. E agora devemos fazer sua obra. Em verdade vos digo, aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e maiores que estas fará, porque eu vou para o Pai. João 14, verso 12. Parágrafo 78. Estamos começando a refletir as obras de Cristo, mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Agora, aí está o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem sabe, e eu também, vemos aqueles que tropeçam pelo caminho. E encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho. E isto é porque não entraram corretamente no assunto. E por isto estou aqui esta manhã ou esta noite para procurar ensinar a esta igreja e a mim mesmo como podemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. Quantos gostariam de sê-lo? Creio que todos nós gostaríamos de sermos a morada do Deus vivo, não é verdade? Agora, aqui está o que devemos fazer. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa é ter fé e ser renascido. Note bem, vamos replicar isso aqui, eu repetir. Não é só ter fé, mas é ter fé e ser renascido. Assim, ponhamos o fundamento. Depois do fundamento, em seguida, acrescentamos ao fundamento, como disse Pedro. Ser renascido, veja bem, vamos explicar o que é ser renascido. Ser renascido, nascer de novo. Este é o mistério que bem poucos se interessam a saber. Porém, foi a primeira doutrina de Jesus, em São João 3. Agora, vamos continuar com o parágrafo 80 da mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Primeiro exponhamos o fundamento, fé, e logo acrescentemos virtude. A essa fé, agora ali acaba com muitos de nós. Sim, sim, Senhor. Acrescente a virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver uma vida virtuosa como um homem ou uma mulher vivendo bem. Isso não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em Lucas 5,30, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele. Naquele caso, da mulher que tocou em Jesus. Ele
sentiu ou percebeu que havia saído força dele, virtude. É certo? Se vamos ser como ele, então temos que ter virtude. Temos que tê-la para ser como ele. Um dos primeiros hinos que amei, diz o profeta nosso, foi ser como Cristo. Agora, se vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude e uma vida pela qual essa virtude possa passar de mim para as pessoas. Observem isto. Isto não é uma coisa comum. Simplesmente dizer, eu sou crente. Não, tem que ter alguma coisa em você para passar para os outros, para os demais. Porque é virtude. Virtude saiu dele para as pessoas. Se não a tem, então não sairá, porque não há nada de onde sair. Se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltaria como essa marca. Não há suficiente fundo. Pois não há onde pedir, o cheque voltaria. Se alguém vir a você hoje como um cristão, ver, esse vir é de ver, não é de vir. Se alguém ver, vou dizer mais claro, se alguém ver a você hoje como um cristão e amanhã lhe ver portando-se como inconverso, ora, dali não se obtém muita virtude. Virtude tem que estar em nós. E quando obtemos verdadeira virtude, a podemos acrescentar à nossa fé. A virtude é o passo seguinte nesta construção. Primeiramente, temos que ter fé. Fé só não é suficiente. Pedro disse, mostrai em vossa fé a virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Pode ser que você não tenha virtude, porque muitas igrejas destes últimos dias ensinam que não se tem que ter o dia de tais coisas se passaram. Se você notar, o cristianismo, o assim dito cristianismo, eles não estão preocupados em ter virtude, eles não estão preocupados em viver a palavra, eles estão preocupados em ser crentes, eles estão preocupados em ir para a igreja, eles não estão preocupados se alguém está olhando que eles não está certo ou está errado. Eles estão preocupados em ter uma religião. Então eles dizem, não se necessita dessas coisas, unicamente é necessário unir-se à igreja. Os dias de tais coisas têm passado. Parágrafo 83, o profeta diz, virtude, qualquer um sabe o que quer dizer virtude, e a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar aquela mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja. Porque ele foi nosso exemplo. E se ele tem virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. O que é virtude? Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem no poder de Deus. Dizem que isso foi para os dias passados. E a única coisa que alguém tem que fazer é pôr seu nome no livro, ser batizado por imersão, ou aspersão, ou o que for. E isso é tudo o que se necessita. Porém, Pedro disse aqui, mostrai em vossa fé a virtude. Agora, Pedro está falando acerca da construção da casa de Deus, o templo de Deus, preparando a casa. E depois da fé, a gente tem que ter virtude. Tenha você virtude para todo mundo.
não é uma virtude só para os seus irmãos, só para a igreja, só para a sua família, mas uma virtude para todo mundo. Faz-me como 20 anos eu preguei uma mensagem intitulada Reverendo Senhor Lírio. Este é o profeta que está dizendo. O pastor como um lírio, tomei o texto onde Jesus disse, considerai os lírios do campo, que não cegam e nem fiam, e vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Lucas 12, 27. Vocês já notaram onde Jesus foi buscar? Parece que não tem nada a ver com a nossa vida comum, com a nossa vida passageira. O que tem que ver o lírio com a nossa vida? Mas veja bem, ele olhou a maneira em que o lírio está situado. Ele disse aqui no parágrafo 85, o lírio cresce desde o muito profundo do lodo, e cada momento do dia está extraindo da terra, e que faz com que esta virtude que tira da terra, o que ele faz com isto, que ele tira da terra? Amostra para o admirador. O lírio é uma coisa formosa, o lírio se abre para as abelhas, elas entram e tiram em sua parte o mel. Ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-la. Que tal se a abelha entrasse e viesse ali, e não há suficiente fundo, não há mel, que tal? A pobre abelha pensaria, que classe de lírio é esse? Que tal se o indivíduo, desejando a salvação, chegasse a uma igreja que crê que os dias de milagre estão passados? Que situação seria desse cristão, ou desse crente? Parágrafo 89, o profeta diz, a igreja do Deus vivo é edificada na estatura desse homem perfeito, da ciência de Cristo. Essa estatura do homem perfeito, para quem não compreende, estatura quer dizer o tamanho, a medida. Essa estatura, esse homem perfeito é Cristo, é Jesus. Jesus é o homem perfeito. Então a igreja tem que chegar a essa mesma medida de Jesus. Agora, ele tem que ter virtude. Agora, sempre há alguém que lhe encanta sentir o cheiro do perfume do lírio. O lírio não é egoísta. Ele tem este perfume, pois antes que possa distribuir o perfume, ele tem que tê-lo. Antes que possa distribuir o mel, ele tem que tê-lo. Antes que possa distribuir formosura, ele tem que tê-la. Antes que você possa repartir virtude, tem que tê-la. Assim sendo, acrescentai à vossa fé virtude. Amém? Entendem isto? Poderíamos ficar nosso ponto por muito tempo, mas o tempo avança. Acrescentemos a virtude à nossa fé. Agora, no parágrafo 91, o profeta disse, primeiramente temos fé, logo virtude, e em terceiro lugar, ciência. Nós vamos falar sobre esses três naturezas, fé, virtude e ciência. Nós sabemos que são 7 naturezas, que é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Mas o tempo dificulta, então vamos falar sobre esses 3. Um outro dia nós completaremos as demais. Então vamos ver agora. Primeiramente, temos que ter fé, logo virtude, e em terceiro lugar acrescentamos ciência.
Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus. Mas esta é a ciência para julgar. Para julgar o quê? O bem e do mal. É o principal. Julgar o bem do mal. E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade e tudo que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Em nenhuma maneira antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Romanos 3, verso 4. Agora, estamos obtendo ciência. Isto é ciência suprema. Não se tem que ter 4 graus de universidade para ter essa ciência, porque todas estas coisas são dadas por Deus para colocá-las sobre o fundamento da fé, para que assim possamos chegar a uma estatura de um verdadeiro homem de Deus. Sim, Senhor. Agora, como a gente tem semelhante ciência, então pode acrescentar à sua ciência a fé. Quando a gente tem virtude verdadeira, acrescente à sua fé. Quando você pode andar pela rua e viver como um cristão, portar-se como um cristão e ser um cristão, então acrescente isso à sua fé. Esse é o importante, esse é o necessário. Quando você tem ciência, você diz, pois, eu não sei se esta escritura enquadra exatamente. Agora, aqui está. Qual escritura? Vamos observar aqui. O que eu estou dizendo? Quando você tem ciência, você diz, pois eu não sei se esta escritura enquadra exatamente. Qual escritura? Atos 2, 38, será que enquadra com Mateus 28, 19? Isso é uma interrogação que você só tendo a ciência de Deus, você vai entender que os discípulos estavam ali em Mateus 28, 19, ouvindo aquela expressão de Jesus e que em Atos 2, 38, eles já estavam agindo para a prática da expressão de Jesus. Jesus pediu para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2, 38, eles já conhecendo quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabia que era o Senhor Jesus Cristo. Por isso, mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma ciência profunda, que precisa realmente ter o alto grau de conhecimento do reino dos céus. E esse alto grau de conhecimento do reino dos céus, você não terá se não nascer de novo. Essa é a realidade. Então tem que acrescentar. O que vai fazer? Ainda não tem suficiente ciência de Deus para conhecer que a Bíblia não se contradiz? Deixe o assunto em paz. Não diga mais. Porém, você pode ver que a Escritura não se contradiz. E pode ver e dizer, por meio da revelação de Deus, que a palavra inteira é escrita em mistérios e unicamente a ciência de Deus a pode revelar. Então, quando você obter isto e poder afirmar toda a palavra de Deus com um amém,
então acrescente isso à sua fé. Parágrafo 109. Agora, a ciência, não a deste mundo, porque essa ciência arrazoa. Qualquer classe de ciência mundana se põe a arrazoar. Porém, a fé não tem arrazoamento. Se Deus revela a você que sucederá tal ou qual coisa, todos os cientistas do mundo podem dizer que não pode suceder. Porém, porque é contrário à sua ciência. Porém, de todas as maneiras, você crê nisso, porque a ciência de Deus não arrazoa. Sim, Senhor, a fé não arrazoa, mas a Bíblia diz, destruindo os conselhos, a gente não pode arrazoar com fé. Fé não tem razões, fé não tem arrazoamento. Antes sabe onde está. Fé põe por obra. Fé retém e não se pode mover. Não há nada que possa mover, fica fixa, esperando, esperando, esperando. Não importa, fique ali esperando. Veja bem, seu corpo, parágrafo 248, o profeta diz, agora esta é a casa na qual Deus mora. Não um grande edifício, com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, verso 5. Um corpo no qual Deus pode morar. Já prestaram atenção nisso? Um corpo no qual Deus pode morar. Andar, ver, falar, operar. Amém? Uma instrumentalidade vivente de Deus. Ora, a igreja precisa entender essas coisas. Há necessidade de entender essas coisas. Não sou eu que estou ensinando, mas sim o nosso profeta. Os mistérios do sétimo anjo de Apocalipse 10. Está expressando para nós. Deus caminhando com 2 pés em você. Glória! Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Salmo 37. Deus caminhando em você. Por quê? Vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. E se a vida que está em você, ou melhor, e se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida, como sempre tenho dito, diz o profeta. Se você mostrará essa mesma vida, como sempre tenho dito, se você tira a seiva de uma árvore de pêssego e passa por meio de uma transfusão e uma macieira, a macieira dará pêssego, certamente, que o fará. Não importa a aparência das ramas. Tem seiva de pêssego. É uma comparação que o nosso precioso profeta está fazendo para que nós possamos entender. Veja bem, de qualquer outra árvore, tem que tirar toda a seiva da macieira, tirá-la toda e logo dar uma transfusão de seiva, deixando entrar a macieira toda a seiva do pêssego. O que sucederá? Já não dará uma só maçã, mas pêssego, porque tem essa vida, a vida da macieira, a vida do pêssego está na macieira. Assim, agora, quando nós, que somos nada, porque estamos todos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, verso 1, todos nós encontramos assim. Porém, logo se podemos prostrar-nos e render-nos completamente até que Deus, com sua injetora de transfusão. Note bem uma coisa. Vou repetir.
render-se completamente. Não é render parcialmente, render-se completamente, até que Deus, com sua injetora de transfusão, o nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo dos céus dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Nos transfere a vida de Cristo. Então, temos esta classe de fé, a mesma fé que teve Cristo. E a fé de Cristo não foi fé naqueles fariseus, seduceus, nem na lavagem de seus vasos e jarros de beber, mas sua fé estava baseado na palavra de Deus. Amém? E ainda tanto até que Cristo foi a palavra feito carne. E logo nós necessitamos chegar a estar impregnado por seu poder, até que suplantamos nossos próprios pensamentos e nossa fé chega a ser genuína. Aleluias! Então a vida de Cristo é transferida a nós e chegamos a ser seres viventes de Deus. Notem isso, irmãos. Chegamos a ser seres viventes de Deus. Uma morada onde o Espírito Santo pode enviar suas bênçãos radiantes. E nós encontramos na estatura de Cristo, no tamanho de Cristo. Parágrafo 250, o profeta diz, Jesus disse, vocês me condenam porque eu digo que sou filho de Deus? Não diz a vossa própria lei, Deus e sois? São João 10, verso 33. Assim como Moisés, Elias e todos aqueles profetas que viveram tão perto dele, até que Deus simplesmente se transfundiu neles. E eles falaram, porém não era eles, mas Deus. Notaram isso? Que quando a infusão total do Espírito Santo em uma pessoa, não é você que fala, é Deus em você. Note isso. Note dessa forma. Não pensem no que vão dizer, porque não são vocês os que falam, mas o Pai que mora em vocês. Nós temos que nos conscientizar com esses ensinamentos, com essas instruções. Temos que deixar de lado todo o nosso fanatismo, os nossos pensamentos de pensar que somos crentes. Não temos que estar pensando que somos crentes. Na realidade, temos que ser cristãos e não pensar que somos crentes, mas agir como cristãos, falar como cristãos e ter a ousadia na terra de trazer o evangelho como cristãos. Não como, mas sendo cristãos. Então, veja bem, no parágrafo 251, quando alguém morre, lhe tiram todo o sangue e o embalsamam, o problema é que muitos nunca foram embalsamados. Quando tira o sangue de um corpo, aquele indivíduo já não vive. Então, a única coisa que ele pode fazer para que viva de novo é introduzir-lhe sangue novo naquele corpo. Agora, introduzimos o sangue de Jesus Cristo e isso produz a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo e a ciência de Jesus Cristo em nós. A temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o amor fraternal. Amor fraternal é amor de irmãos.
é um irmão amando o outro, é um irmão honrando o outro, é um irmão qualificando o outro como cristão, é um irmão perdoando o outro, é um irmão orando pelo outro. Esse é o amor fraternal de Jesus Cristo. Ele é a cabeça que controla, e seus pés são fundamento. Fé, amém. A cabeça o controla. Cristo deve controlar a igreja, mas a igreja tem que ser controlada por Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui felizes com o irmão Mateus, o irmão Tiago e o irmão Gessé, lá de São José do Rio Preto. Estarão visitando aí Sertãozinho e vocês agradecem a Deus por isso, por eles e por nós todos. E nós estamos pedindo a bênção de Deus para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa todos os que ouvirem esta mensagem, todos aqueles que se sentirem a necessidade de ser esta construção, de ser a casa de Deus. Que Deus possa morar neste coração e dar força, virtude e conhecimento para cada um que recebe Jesus na sua vida. Mesmo aqueles que não são batizados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para tornar-se a ser propriedade de Deus. Quando você compra uma propriedade, a primeira coisa que você quer é colocar o seu nome naquela propriedade. E se Deus está te chamando, Jesus está te chamando, então toma o nome dele nessa propriedade. Seja uma casa com a escritura registrada e selada com o Espírito Santo para a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.